Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos dar início ao segundo bimestre, certo? Todo mundo, ó, firme e forte, hein? Vamos lá, vamos tocar esse barco. Camiseta temática, certo? Vamos lá. É o seguinte, como eu coloquei lá, tem um link com o videozinho, ou já o videozinho, falando sobre o átomo, tá? O ano passado, minhas turmas do primeiro ano, eu já falei sobre isso aqui é para relembrar. Para quem não era meu aluno, está entrando agora, se não lembra, está esquecido, não viu, o videozinho lá vai detalhar. Aqui é um resuminho rápido da coisa para clarear as ideias, ok? Vamos lá. Então, o átomo, né? Quem começou a pensar em átomo e tal, foi os gregos, mais de 2500 anos, a pensar do que eram formado as coisas, né? Tudo que existia, e depois Dalton, por volta de 1803 mais ou menos, fez um estudo sobre o átomo, porque a ciência estava em evolução, as ideias estavam aflorando e se pensava em muitas coisas. Ele chegou à conclusão, depois dos estudos dele, levando em consideração a lei da conservação da massa de Lavoisier, levando em consideração a lei das proporções definidas de Proust, certo? Que o átomo, né, para Dalton, era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e com massa. Óbvio, né? Porque tudo que existe tem massa. A matéria tem massa, que é constituída por átomos, moléculas, consequentemente, certo? E ficou conhecida como o modelo da bola de bilhar, ok? São modelos, a gente não enxerga o átomo, então, pelo que ele disse, né, ele falou, então, igual uma bola de bilhar, são os modelos atômicos, tá? Que é o átomo, que é só um modelo, ok? Os modelos atômicos. Depois, Thomson, um pouco mais para frente, estudando o átomo também, ele estava estudando a natureza elétrica para ver se tinha alguma coisa em relação à eletricidade. Ele estava pensando, ele fez um experimento com uma ampola chamada ampola de Crookes, e ali ele percebeu que tinha cargas. A luz ali tinha um desvio quando ele colocava um ímã, né? Então, o eletromagnético ali puxava uma carga ali, e ele chegou à conclusão que o átomo tinha lá uma partícula que ficou denominada elétron, né? E de carga negativa, carga elétrica negativa, tá? No videozinho explica direitinho isso. Isso aqui é só um resuminho básico rápido, ok? E ficou conhecido como pudim de passas. Por quê? Porque para ele o átomo teria uma carga elétrica, né, no caso negativa, ele era uma esfera positiva, meio que achatada e incrustada com os elétrons, e ficou conhecido como modelo do pudim de passas, ok? É do Thomson. E depois do Rutherford Bohr, assim, resumidamente, né, ele propôs lá o modelo dele, provou, né, que o núcleo do átomo, o átomo é formado por um núcleo com cargas positivas, e ao redor os elétrons ficavam girando, né? Foi conhecido como modelo planetário. O Bohr, até que foi um aluno dele, deu uma refinada nisso tudo, nesse modelo, com os estudos que ele fez. Ele previu que deveria ter uma carga, uma partícula, né? Além da partícula próton positiva, deveria ter uma outra partícula neutra aqui, sem carga nenhuma, para dar uma estabilidade nesse lance de positivo ou negativo, né? E nessas camadas eletrônicas, todas elas têm energia. E quanto mais distante do núcleo, o elétron tem mais energia. Tá? Essa camada de elétrons tem mais energia, né? Hoje a gente se fala em nuvem eletrônica, tá? Então é isso, é o próton e o nêutron no núcleo do átomo e ao redor os elétrons, tá? Basicamente, ok? Para a gente poder entender o quê? Que o
o átomo tem essa natureza elétrica, tá? Se você pegar uma caneta, uma régua e esfregar assim numa camiseta de algodão bastante, tiver papelzinho picado e tal, não sei o que, eu colocar próximo do cabelo, ele vai, né, ficar um espetão. Ou o papelzinho, quando você passa, ele vai grudar na caneta ou na régua de plástico, tá? Que foi eletrizada, ok? Então provou essa natureza elétrica do átomo, tá certo? O átomo no elementar, no estado elementar dele, ele sozinho, tá? Ele é neutro, tá? Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de partículas positivas é igual à quantidade de partículas negativas, que são os elétrons. Aqui, ó, descobriu isso aqui é o elétron, tá? Esse E minúsculo com um sinalzinho de menos aqui é o elétron, tá? E o próton, né? O próton normalmente coloca o P positivo, tá? Então é assim, ele é neutro. A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons nessa situação do átomo elementar, ele lá sozinho, ok? O átomo tem massa. A massa é representada pela letra A, tá? E o que compõe a massa do átomo? É a soma da quantidade de prótons e nêutrons existente aqui no núcleo do átomo. Ah, mas o elétron? O elétron é tão pequeno, a massa é praticamente 2000 vezes menor, então é desprezível, não entra nesse cálculo. Se entrasse também não ia fazer cócega nenhuma, tá? Então a massa representada pela letra A é a quantidade de prótons e nêutrons que um determinado átomo tem, tá? Então aqui uma expressãozinha matemática, né? Bem simplesinha, de uma soma. Eu tenho 3 variáveis, sabendo essas duas, calcula-se a massa. Mas daqui eu posso calcular a quantidade de prótons se eu tiver a informação da massa e do nêutron. Sai daqui. E se eu quiser saber a quantidade de nêutrons, se não tivermos, mas tivermos a massa e a quantidade de prótons, a gente consegue fazer esse pequeno cálculo aqui e saber a quantidade de nêutrons. Uma formulinha com 3 variáveis, eu tenho 3 formulinhas. Dá para calcular este ou este, tá? Depende qual é a informação que tem. O átomo tem lá o número atômico dele, tá? O que é o número atômico? O número atômico é representado pela letra Z, é a quantidade de próton que tem no núcleo, tá? Então, determinado átomo lá é o oxigênio. O oxigênio tem 8 prótons no núcleo. O número atômico dele é 8, tá? O hidrogênio tem 1 próton no núcleo. Qual é o número atômico dele? 1. Ok? O sódio tem 11 prótons no núcleo. Qual é o número atômico dele? 11. Tá certo? Então, a quantidade de prótons é o número atômico. Então, o número atômico Z é igual à quantidade de prótons, que também é a quantidade de elétrons nesta situação, quando ele está no estado elementar. Átomo neutro, tá? Estou falando do átomo de oxigênio. Então ele tem número atômico 8, isso quer dizer que ele tem 8 prótons no núcleo e 8 elétrons na eletrosfera. A eletrosfera é a região onde ficam os elétrons, tá certo? Vamos lá. O íon é um átomo eletrizado. É um átomo eletrizado, tá? Esse átomo eletrizado quer dizer que ele tem carga elétrica. Vamos falar carga é carga elétrica, não é carga de caminhão, carga elétrica. Pode ser positiva ou negativa. Se ele tiver o átomo tiver uma carga positiva, ele é chamado de cátion. Falou cátion, sabe que é um íon positivo, tá? Positivo, por quê? Porque ele perde elétrons. Se a quantidade é igual para o átomo neutro, o átomo é eletrizado, ou ele vai ganhar ou ele vai perder elétron. Se ele perde elétron, a quantidade de elétron fica menor do que a quantidade de prótons, então ele fica com carga positiva a mais. Então, por isso que o cátion é positivo. E o inverso aqui, o
o íon negativo é chamado de ânion. Falou ânion, sabe que é um íon negativo. O íon negativo é que ganhou ou recebeu elétrons, tá? Se a quantidade é igual, um átomo neutro, e ele é um íon negativo, é porque ele ganhou elétron, 1, 2, 3 elétrons. Então a carga negativa é maior, por isso que o ânion é negativo quando ganha elétrons, que é uma partícula negativa. A quantidade de prótons não muda, tá? Não é alterada. Então a quantidade de prótons nesse caso fica sendo menor, então a carga é negativa, porque tem mais elétrons. Vamos ver aí alguns exemplos, ok? Perfeito? Vou apagar aqui e vou colocar aqui exemplo para a gente poder entender, certo? Entender melhor. E no videozinho sobre o átomo fica mais claro para quem está ainda com dúvida, ok? Fica mais claro sobre o átomo. Esse vídeo você volta quantas vezes você quiser, assiste quantas vezes você quiser. Vamos lá. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui com o sódio, tá certo? O sódio. A representação do átomo, quando a gente vai falar de número atômico e a massa, é assim, ó. Tem-se o símbolo do elemento químico, certo? Aqui embaixo, aqui em cima, desculpa, é a massa e aqui é o número atômico, tá certo? Às vezes aparece assim, tá? Às vezes inverso, mas o usual é esse, ok? Então, o sódio, a massa é 23 e o número atômico é 11, tá certo? Então, a massa é esse mais esse, certo? Esse aqui é o A, 23. Aqui o número atômico, nós estamos falando de átomo, tá? Se eu só estou falando átomo, o átomo é neutro, tá? Então, o Z é 11, quantidade de prótons, tá certo? E eu não sei a quantidade de nêutrons, tá? Vamos calcular. Agora, qual é a quantidade de elétrons aqui? Certo? O átomo não é neutro. A quantidade de prótons não é o mesmo que o número atômico, então a quantidade de prótons é 11. Para o átomo ser neutro, a quantidade da partícula negativa tem que ser igual à partícula positiva, a quantidade, certo? Se temos 11 prótons, temos que ter 11 elétrons. Partícula positiva e partícula negativa, a mesma quantidade, o átomo é neutro, tá? Ok? Tá, e o neutro agora, como faz? Muito simples, né? Pelo amor de Deus. Certo? Passa isso para lá, 23 menos 11, e vai fazer a continha. Nossa, não vou saber. É 2, 12, certo? Tem 12 nêutrons. Então, o átomo, sódio, ele tem 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons, tá? Esses dois estão no núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons, e o elétron está ao redor na eletrosfera, na nuvem de elétrons, ok? Legal. Mas e o íon sódio, né? Íon sódio. O sódio é um metal, tá? É um metal, ele está... Se a gente tivesse aqui uma tabela periódica, e nós vamos falar dela também, né? Olhando aqui do lado esquerdo da tabela. Esse lado esquerdo, eles são
mais eletropositivos. E o lado direito, que tem a parte dos ametais e dos semimetais, ou metalóides, eles são eletronegativos, tá? Aí tem uma eletronegatividade alta, isso quer dizer, eles gostam do que? De elétrons, eles atraem elétrons para eles, tá? E desse lado de cá, que é positivo, não atrai elétron. A tendência desses átomos é perder os elétrons para esses átomos que são bem eletronegativos, que gostam de elétrons, eles atraem, tá? Então, o sódio, ele forma aí um íon positivo, então ele é o cátion sódio, ok? Ele é o cátion sódio, íon positivo só pode ser cátion sódio, tá? Certo? E ele vai ficar positivo, ele vai ficar assim, ó. Esse mais está muito grande. Ele vai ficar aqui, esse maisinho. O que é esse maisinho? É a carga elétrica do íon, tá? 1. Na química a gente não escreve 1, né? Você não escreveria aqui, ó, 1 mais, tá? Desculpa, 1 mais. Mas a gente não escreve, maisinho já sabe que é 1. O que é esse 1 mais? Certo? O que seria o 1 mais aqui? Por que agora ele está mais? Porque nessa situação ele perdeu um elétron aí, tá? Esse elétron perdido, né, algum outro átomo foi lá e arrancou dele. Tá? Ou foi lá e falou, me dá isso aqui que eu gosto de elétron. Quem? Os ametais, tá? Vamos ver tudo isso, calma. Tem gente que está falando, ai meu Deus, tá aqui, espera, calma. Aqui nesse caso, aqui ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele perdeu um elétron para algum outro átomo. Tá? Ok? Nesta situação aqui agora, a quantidade de prótons não muda, porque está no núcleo do átomo. A quantidade de prótons do cátion sódio continua sendo 11, tá? Agora, a quantidade de elétrons, ela é igual ao quê? Ela é igual a 11, no caso, quando ele era neutro, ele tinha 11. Se ele passou a ser um cátion, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Está dizendo aqui, 1, tá? Então, aqui é 11 menos 1, então, ele tem agora 10 elétrons, tá? 11 prótons, 10 elétrons. Já a quantidade de nêutrons nessa situação é igual. A massa continua sendo 23, o número atômico não muda nunca, jamais, tá? É 11 e agora a quantidade de elétrons passou a ser 10, tá? Ok? Por quê? Porque perdeu uma carga negativa. Ele tem 10 elétrons e 11 prótons. Tem um próton a mais, uma carga, uma partícula positiva a mais. É o que está dizendo aqui, uma partícula positiva a mais, tá? Se ele perdesse 2, ia aparecer 2 mais. Perdesse 3 mais, ó. Ok? Até 3, perde 1, 2 e 3 nessa situação de formação de íons, tá? Quando ele está na forma de íon. Vamos supor agora o oxigênio. Tá? O oxigênio é um ametal, tá? É um ametal, ele gosta de elétrons, ele atrai elétrons para ele, tá? Então vamos ver aqui. Esse aqui é o sódio, né? Esse aqui é o sódio. Pensou que era SO, né? Dor na cara. Aqui, vamos lá. Agora no caso aqui, oxigênio. 8, número atômico, e 16 a massa, tá? Então, nesse caso, né? O Z é igual a 8, que é igual à quantidade de prótons,
e Q é igual à quantidade de elétrons. Número atômico 8, quantidade de prótons 8, quantidade de elétrons 8. Tá? A massa é 16. A massa é igual a 16. E a quantidade de nêutrons, né? Já vimos que a quantidade de nêutrons é a massa menos a quantidade de prótons, né? Ou aqui o número atômico, tá certo? Então, massa menos número atômico, 16 menos 8, tem 8 nêutrons, tá? Nesse caso aqui do oxigênio, ele tem 16 menos 8, a quantidade de nêutrons igual a 8, tá? 11 prótons, aqui, desculpa, 8 prótons e 8 elétrons, massa 16 e 8 nêutrons, ok? Perfeito. Mas e se ele passar a ser um íon? Ok, vamos lá. No caso que ele é um ametal, ele está, né? Tabela olhando, ele está aqui do lado direito da tabela. A gente está olhando assim, do lado direito da tabela, da família 6. Ele é um ametal e tem uma alta eletronegatividade, isto é, ele atrai elétrons para ele gosta de elétrons, tá? Então, ele se transforma num íon, só que é um íon negativo. Então, aqui, numa situação onde ele recebe elétron, arranca elétron de um outro átomo menos eletronegativo, com uma eletronegatividade bem baixa, no caso dos metais, tá? Principalmente metal alcalino, alcalino terroso, família 1A, 2A, grupo 1, grupo 2, certo? O que acontece? Então, ele passa a ser um ânion, tá? O ânion oxigênio. O ânion oxigênio. O que acontece com o ânion oxigênio? Ele é assim, ó. Menos 2. Tá? Menos por quê? Porque como ele atrai elétron para ele, atraiu o elétron, a partícula negativa. E o 2? É porque foram 2 que ele atraiu, que ele arrancou de um metal. Tá? Aqui, o que acontece? Ele continua tendo 8 prótons no núcleo, ele continua tendo 8 nêutrons no núcleo, só que agora a quantidade de elétrons mudou. Ele tinha 8 e ele pegou 2 de outro, arrancou lá 2 elétrons de algum metal, tá? Então, 8 mais 2, 10. Então, agora ele tem 10. Por que mais 2? Por que soma mais 2? Ué, carga negativa, elétron, carga negativa, ele tinha 8, que é o número atômico, prótons e elétrons iguais. Quando é o átomo, nós estamos falando do átomo, o átomo é neutro, ele tinha 8. Se aqui está dizendo que a carga aqui dele é menos 2, tá? É bivalente negativa, aqui do sódio é monovalente positiva, mono de 1, tá? E valente de valência, a gente vai ver detalhe, umzinho, aqui é bivalente negativo, tá? Ou um ânion bivalente. Se é ânion, é negativo. Se é ânion, é porque tem mais elétrons. Quantos? 2. 8 mais 2, 10. Nessa situação, fica assim. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assiste o vídeo outra vez, tá? E vai assistir também o pequeno videozinho, tem acho que 6, 7 minutinhos, falando sobre
o átomo, dando detalhes, é muito legalzinho, tá? Muito legal, conta uma história bacaníssima, tá? Vai assistir. Legal, vou fazer perguntas sobre o vídeo, óbvio, porque é conteúdo, então tem que assistir, tá? E no próximo vídeo nós vamos iniciar ligação iônica, tá? Aí vai ficar provavelmente para outra semana. Aqui, ó, o que vocês precisam ter em mente? Isto, tá? Aqui essa formulinha, que a massa é a quantidade de prótons e nêutrons, e da formulinha eu consigo achar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons se necessário, tá? Vai ter exercício assim? Desculpa, tudo ao vivo é fogo. Vai ter exercício assim? Uma situação, problema para você resolver, para você identificar, tá? Para você inferir numa tabela? Vai ter, tá? Ok? Vai ter exercício assim? Vai ter exercício dessa forma? O ano, o cato, etc? Vai, tá? Vai. Para qualquer átomo você vai ter as informações e vai estar perguntando, tá bom? Vai ter pergunta teórica? Vai ter pergunta teórica, assiste aquele videozinho, tá bom? Por enquanto você vai ficar com o videozinho, com esta aula, que é o vídeo, mas com essa aula, e se eu achar necessário, eu faço um outro vídeo completando alguma coisa a mais aqui, se for necessário, tá bom? Ok? Por enquanto é isso, valeu, brigadão, até a próxima. Tchau.